Oi, meus amores, a graça e a paz. Estamos aqui hoje para o nosso 7º dia de devocional, o último dia. Estamos aí falando sobre dias difíceis e hoje nós vamos falar de um assunto muito bacana, né? Nós vamos contar um pouquinho de uma história que eu tenho certeza que a grande maioria, se não for todo mundo, conhece. Hoje nós vamos falar, e se Deus não nos salvar? E se Deus não atender aquele pedido que você tem tanto pedido para Ele? Ele vai continuar sendo Deus na sua vida? Você vai continuar amando Ele incondicionalmente? Você vai continuar crendo que Ele pode, que Ele reina sobre todas as coisas? É a perguntinha que eu já vou deixar logo no início para você. Se Deus disser não para você, aquilo que você quer muito, e aí? A nossa passagem hoje está lá em Daniel 3. Eu não vou ler, porque é uma passagem muito grande, mas eu vou fazer uma prévia aqui para vocês. Eu escrevi aqui também no meu devocional alguns trechinhos, né? E a gente vai estar comentando sobre ele. Mas enfim, Daniel 3 fala sobre Sadraque, Mesaque e Abednego. Sadraque, Mesaque e Abednego. Gente, esses nomes sempre me confundem. É isso aí, Sadraque, Mesaque e Abednego. São os 3 amigos de Daniel que foram jogados na fornalha acesa, na fornalha ardente. Por que que eles foram jogados na fornalha ardente, acesa? Por que que o rei Nabucodonosor ficou com muita ira deles e mandou aquecer a fornalha 7 vezes mais, ao ponto, gente, dos soldados que jogou eles na fornalha foram queimados, morreram com as simples faíscas que saíam dessa fornalha. Então, pensa no tanto que aquele negócio estava quente. Por que que vocês acham? Simplesmente porque o rei Nabucodonosor mandou fazer uma estátua gigantesca de ouro e mandou chamar naquela época todos os sacerdotes, os fariseus, aquele povo chique lá da época, né, para poder fazer uma grande inauguração para aquela estátua. E ele disse que quando as trombetas tocassem, quando as flautas tocassem, quando, né, todos os instrumentos, a harpa, né, todos os instrumentos que havia naquela época tocassem, todos então deveriam se curvar e adorar aquela estátua de ouro. E aí, né, eles não iriam deixar de perder a oportunidade de denunciar Sadraque, Mesaque e Abednego por não ter cultuado este Deus, né, deles. Por quê? Porque para Sadraque, Mesaque e Abednego só existia um único Deus vivo, que é o nosso Senhor, né, que reina, o único vivo, o único Deus. Então, Nabucodonosor ficou com muita raiva e jogou eles na fornalha. E aí, quando eles estavam ali na fornalha, acaba que eu tô contando a história, né, gente? É porque a história é tão bacana que quando você começa, você não consegue parar. E aí, quando eles são jogados ali naquela fornalha, o rei, né, vê 4 pessoas andando ali no meio da fornalha sem acontecer nada com eles. E o rei perguntou, mas a gente não mandou amarrar somente 3, não jogamos somente 3 pessoas ali naquela fornalha? E eles falaram, sim, Senhor. E aí eles viram que o que estava ali, que aquela 4ª pessoa era um anjo do Senhor, guardando a vida. Gente, na palavra do Senhor fala que as roupas deles não foram queimadas, nem um fio que sequer de cabelo foi queimado, nada foi danificado. Eles saíram da mesma forma que eles entraram intacto, eles saíram intactos. E aí Nabucodonosor ficou impactado diante daquela cena e gritou, né, Sadraque, Mesaque e Abednego, saiam. Mandaram, né, eles saírem da fornalha e então o Nabucodonosor deu a ordem que para aqueles que louvou a Deus, né, Nabucodonosor, ele louvou ao nosso Deus, né, e deu a ordem que todos aqueles que falassem mal, né,
do nosso Deus, ou fizesse qualquer mal a Sadraque, Mesaque e Abednego, iriam estar na fornalha ardente. Olha só para você ver o fim dessa história, né, gente? Que coisa mais maravilhosa. Gente, isso é a resposta, é a consequência que a gente tem quando a gente crê em Deus, né? Às vezes a gente acha que aquilo que a gente quer é o melhor, e no final, quando a gente resolve obedecer à voz do Senhor, mesmo quando naquele momento que Ele diz não para aquilo que a gente tem buscado, doa, né? A gente vê que no final das contas, o que Ele tinha para nós era muito maior. Então vamos começar para o nosso devocional, porque isso foi só uma introdução, eu acabei empolgando. Gente, é uma mensagem que me empolga muito, né? Vocês perceberam. Então vamos lá. Oramos por livramentos, pela ajuda de Deus em nossos desafios diários, para não sofrermos assaltos, acidentes de trânsito ou doenças. Mas e se Deus não nos livrar dessas coisas? Foi a perguntinha, né, que eu acabei fazendo para vocês aí no início, né? 3 amigos foram ameaçados em caso de morte, caso não se ajoelhasse diante de um Deus de estátua, né, do rei poderoso Nabucodonosor, né? É aquela história que que eu acabei de contar para vocês. E o rei Nabucodonosor falou assim para eles: e quem é esse Deus que poderá salvar? Ameaçou o rei. E a resposta dos amigos nos ensina sobre a fé. Gente, eles exerceram a sua fé ali. Eles acreditavam que Deus poderia livrar eles de toda a situação, até mesmo de uma fornalha acesa, ardente, 7 vezes mais do que o normal. O rei, ó rei, né? Eles falando para o rei: ó rei, nós não vamos nos defender, pois se o nosso Deus, em que adoramos, quiser, Ele poderá nos salvar da fornalha. E sabemos que, se prestássemos culto ao seu Deus, nem adoraremos a estátua de ouro e que o Senhor mandou fazer. Isso está lá em Daniel 3:16 ao 18. Sim, o mesmo Deus que não nos livre de todos os sofrimentos, mesmo que ainda derramemos muitas lágrimas, mesmo que a dor nos atinja duramente, Deus continua sendo Deus, Salvador, maravilhoso, perfeito, único, que sabe de todas as coisas. A gente precisa parar de questionar o porquê que a gente sofre, o porquê que a gente passa por isso, o porquê que a gente passa por aquilo. Eu vou voltar a dizer uma coisa que eu já disse em muitos outros devocionais, que para quem me acompanha vai saber. Muitos dos desertos em que a gente vive são colocados por nós mesmos. São consequências de atitudes erradas que nós escolhemos. Ou, às vezes, um deserto é o próprio Deus que nos coloca para um crescimento espiritual, para um aprendizado. A gente precisa confiar no Senhor. A gente precisa começar a crer nele verdadeiramente em meio à dor, em meio à tribulação, porque no final das contas, é Ele que está do nosso lado, é Ele que vai te salvar, é Ele que vai te estender as mãos, é Ele que trará a solução para o seu problema, é Ele. É Ele que não vai te humilhar, que não vai te jogar pedra, que não vai virar as costas para você, porque tudo isso o ser humano é que faz. A gente procura conselhos, refúgio em pessoas, e isso é errado. A gente precisa procurar, em primeiro lugar, no Senhor. Depois, pessoas que creem na palavra do Senhor. Não em pessoas mundanas, gente, que vão te dar conselhos mundanos e que podem piorar o seu problema. Ele continua sendo Deus que nos deu a vida, a oferecer a vida eterna com Ele, por meio de Deus. Mesmo que Deus não nos salve aqui, mesmo que Deus não atenda um pedido de você aqui, nós estaremos salvos lá na eternidade. A gente precisa entender que nós somos peregrinos aqui nessa terra. Nós estamos aqui de passagem. O nosso verdadeiro lar é no reino do céu. Gente, isso é maravilhoso.
E nós precisamos nos preparar porque Jesus está voltando. Eu estou alegre com isso porque eu já não aguento mais desse mundo. Em saber que Jesus está voltando, em que eu vou viver em um reino que não tem sofrimento, sabe, que não tem dor. É maravilhoso saber disso. Aonde as pessoas não tentam passar por cima de você. Aonde as pessoas não viram as costas para você quando você mais precisa. Sabe? Então vamos nos posicionar diante do Senhor. Se você ainda não reconheceu o Senhor Jesus Cristo como seu único e verdadeiro Salvador da sua vida, faça isso hoje. Estenda suas mãos e faça essa oração comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que o Senhor é o único, verdadeiro e suficiente Salvador da minha vida. Me perdoe pelos meus pecados e me aceite hoje ao seu lado em nome de Jesus. Amém. Eu tenho certeza absoluta que se você fizer essa oração de todo o teu coração, a tua vida será transformada. Os seus problemas vão ficar assim, ó, desse tamanhozinho, diante da grandeza do nosso Deus. Porque Ele pode todas as coisas, Ele pode te livrar da fornalha acesa. Em nome de Jesus. Creia nisso, meu irmão. Creia nisso, minha irmã. O Senhor, Ele é contigo. Não importa o problema que você esteja vivendo, Ele é contigo. Amém? E vem aqui o meu convidado ilustre, né? Aqui o dedo. Dodói, né, filho? Então que o Senhor Jesus esteja com vocês, guardando, protegendo a vida de vocês. Esses 7 dias de devocionais me fez aprender demais. Eu espero que vocês também. Breve estaremos de volta com mais uma maratona de devocionais. Que o Senhor Jesus continue te abençoando. Um beijo grande e até a próxima, meus queridos. Duda.